Tudo nessa vida é uma questão de conexão. Nós precisamos estar conectados às coisas corretas para que possamos nos desenvolver. No mundo de hoje é muito fácil estar conectado às coisas. A internet e a tecnologia proporcionaram uma conexão global entre os seres humanos. As informações circulam a alta velocidade. É muito fácil ter acesso às coisas porque foram criados canais para que isso se tornasse possível. Então, o ser humano ele está conectado a tudo. Ele está conectado ao mundo. Isso é bom, isso é positivo, isso é maravilhoso em alguns sentidos, né? Mas, por outro lado, esse mesmo ser humano que está conectado a tudo, ao mundo, se encontra desconectado do seu próprio espírito, do seu próprio eu interior. Essa é certamente a maior contradição de todas, porque vivemos num mundo onde as pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo elas não têm nada. Me refiro àquelas coisas essenciais, emergenciais, que o indivíduo necessita para se desenvolver. Me refiro à vida interior, ao autoconhecimento. Então, de nada adianta estar em contato com tudo se o ser humano não está em contato consigo mesmo, com a natureza, com o universo e com a força de Deus. Porque o ser humano hoje ele se encontra isolado dessa realidade maior, dessa verdadeira realidade, porque esta realidade que nós vivemos sobre a Terra é apenas uma sombra. É a alegoria da caverna de Platão. Os seres humanos estão acorrentados dentro de uma caverna, de costas para a entrada, observando apenas sombras na parede da caverna. E eles tomam isso como a realidade, como a verdade. Por quê? Porque não conhecem algo para além disso. Quando o ser humano nasce num determinado contexto e se acostuma com isso, ele acredita que isso personifica o todo, porque se cria um hábito em torno disso. Isso vira a condição da qual o indivíduo parte para julgar as coisas. Então, quem conhece apenas o mundo da forma como ele é hoje, quem nasceu nos últimos 10, 15, 20 anos e não viu o mundo de forma diferente como ele era há 30, 40 anos, acredita que vivemos na melhor das épocas e que é impossível viver de forma diferente. Mas será que é impossível? Será que nós vivemos na melhor das épocas? Será que isso que nós temos hoje é o que há de melhor? Será que não é possível viver de forma mais tranquila, harmoniosa, serena e profunda? Será que o nosso estilo de vida não é muito superficial, efêmero e fútil? Então, muitas pessoas não conseguem fazer comparações em suas vidas. Vão avançando na linha do tempo, vão incorporando as inovações às suas vidas, vão absorvendo elas e perdem cada vez mais a individualidade, o discernimento e a capacidade de promover reflexões e análises, porque isso é o que essa matrix acaba criando nas pessoas. A incapacidade delas analisarem, refletirem, pensarem, promoverem comparações, ou seja, analisarem a sua vida de forma mais profunda, porque cada vez mais as pessoas se tornam superficiais. E por quê? Porque elas não têm conexão com o seu eu interior, com o seu espírito. É como eu disse antes, as pessoas estão conectadas ao mundo, estão conectadas a praticamente tudo, mas estão em desconexão com o seu espírito, estão desconectadas do seu eu interior. Então eu pergunto,
Como é possível se desenvolver nessa vida se o ser humano não sabe quem ele é? Se ele coloca inúmeras pilhas de escombros sobre o seu eu, se ele enche a sua mente com informações, de tal modo que essas acabam sufocando o seu eu interior, porque é isso que esse excesso de informações está produzindo nos dias atuais. Temos um ser humano super informado, mas por outro lado estamos diante de uma criatura ignorante. Ignorante acerca da sua vida interior, acerca do seu espírito, das suas potencialidades, dos seus dons, dos seus talentos, das suas vocações, porque cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldades para se encontrarem nessa vida. Me mostre um ser humano que está de bem consigo mesmo, que se encontrou, que se conhece, que sabe o que quer, que vive de forma perene, confiante. São poucos os indivíduos que assim são, que assim vivem. Esses que desenvolvem a sua vida interior, que se desconectam um pouco do mundo externo e se conectam ao seu eu interior, ao seu espírito, esses conseguem desenvolver a sua vida interior e se tornam uma exceção no meio da massa. As pessoas naturais e equilibradas, infelizmente, são uma exceção hoje. O desequilíbrio é a regra. Por quê? Porque vivemos num tempo de pessoas desconectadas de si mesmas. As pessoas não possuem conexão com o seu verdadeiro eu. Elas vivem no piloto automático. Existe uma verdadeira programação mental sobre a Terra hoje. Os seres humanos são programados para serem de um determinado modo desde pequenos, programados pela televisão, pela internet, pelo mundo do entretenimento, pelos filmes, pelas séries, pelos modismos, por esse conhecimento tendencioso. Então, as pessoas desde longa data vêm sendo desviadas da sua naturalidade. Isso que nós conhecemos como ser humano hoje não é mais um ser normal. É um ser artificial que foi programado mentalmente. Na mente do ser humano existe hoje uma programação. E por isso que a maior parte das pessoas não consegue ouvir o seu verdadeiro eu, o seu espírito, a sua intuição, o seu sexto sentido. As pessoas vivem para os 5 sentidos e a sua mente, mas não para o espírito com a sua sensibilidade, que personifica o denominado sexto sentido. Ou a intuição, como Abdrushim explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. O autor mostrou como é a intuição que nos indica o caminho. Nós precisamos nos tornar intuitivos para que possamos ouvir o nosso eu interior, para que possamos ter conexão com ele, para que possamos partir de um território sólido ao promovermos as nossas escolhas, porque do contrário, somos arrastados pelo meio externo, somos manipulados por ele. O que é essa programação mental que foi feita na humanidade, senão uma grande manipulação feita por partidos políticos, por essas elites globalistas? Porque determinados grupos querem escravizar a humanidade? Isso é um fato? Quem negar isso é um imbecil, é um idiota, é um incapaz de compreender o mundo como ele é hoje. Então existem determinados grupos que querem escravizar a humanidade e para isso nivelam as pessoas por baixo. As pessoas vêm sendo niveladas por baixo, através dessa programação mental que vem sendo promovida.
Quando os seres humanos despertam para o seu espírito, para a sua vida interior, eles encontram o seu caminho nessa vida. E cada ser humano se torna um indivíduo único, porque não existem pessoas iguais. As pessoas são diferentes umas das outras. Cada ser humano vem procurar a sua evolução espiritual aqui na Terra, de uma forma peculiar. Mas determinados grupos promoveram uma padronização da humanidade. Esses grupos procuram tornar as pessoas todas iguais, para que apenas comprem e consumam os produtos do momento, para que virem modistas. Toda essa programação mental ela foi promovida no sentido dos seres humanos se tornarem modistas, deixarem de lado a sua vida interior, se desconectarem do espírito e se conectarem a um monte de coisas inúteis. Então as pessoas hoje estão conectadas a praticamente tudo, mas não ao essencial, ao espírito, o eu interior, o verdadeiro eu. Em relação a si mesmos, os seres humanos estão desconectados, por isso não se conhecem, por isso são inconscientes e por isso também não se capacitam a promoverem as escolhas certas nessa vida, porque determinados grupos não querem que os seres humanos promovam escolhas, mas que eles apenas imitem as tendências. Os partidos políticos de esquerda querem isso, as elites globalistas querem isso, as religiões também querem isso. Infelizmente, as religiões que deveriam lutar pela libertação dos seres humanos querem apenas rebanhos de contribuintes. Vocês podem ver, as religiões não incentivam o autoconhecimento. Elas depositam determinados dogmas na mente humana e querem que os seres humanos apenas sigam isso, que sejam ovelhinhas obedientes das igrejas, algo que eu me recuso. Então existe uma diferença entre espiritualidade e religião. Espiritualidade e religião deveriam ser a mesma coisa. As religiões deveriam apontar o caminho da espiritualização aos seres humanos, o caminho da espiritualidade. Mas infelizmente não é o que vem acontecendo. O cristianismo dos dias atuais está muito longe de Cristo. Cristo veio à Terra para ensinar o caminho da espiritualização aos seres humanos. O que ele quis dizer com o nascer de novo, com o nascer para o Espírito? Cristo quis dizer com isso que o ser humano precisa entrar em conexão com o seu próprio espírito, precisa se conectar com o seu espírito, precisa ser espírito para estar em conexão com a vontade de Deus. No entanto, foi promovido um corte em relação ao espírito. O ser humano foi apartado do seu espírito, da sua vida interior. Com isso, ele perdeu a autonomia, a liberdade e a individualidade, se tornou um animal de rebanho, porque determinados grupos conduziram isso para esta direção. Mas claro, isso não é uma justificativa, isso não é uma desculpa, por mais que nós tenhamos esses partidos políticos de esquerda que são podres, que tenhamos essas elites globalistas e essas religiões manipuladoras, isso não justifica o transvio espiritual e o desvio existencial da humanidade, porque todo ser humano tem dentro de si o livre-arbítrio, né? O espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. Infelizmente, as pessoas estão seguindo a carne, as pessoas estão seguindo os modismos, as comodidades, e não o seu espírito e a vida interior. Dentro de si, todo ser humano tem a capacidade de se ligar ao que é certo, de se conectar ao seu espírito e à força de Deus. Só que isso exige um empenho por parte do ser humano.
Ele precisa sair da sua zona de conforto, ele precisa abrir mão de alguns comodismos, ele precisa se movimentar espiritualmente, como explicou Abdrushim. Abdrushim mostrou que o movimento, o verdadeiro movimento espiritual, ele é interior. É um trabalho dentro dos seres humanos, para que eles possam estar vivos e para que se capacitem a julgar as situações da vida. Porque quem está morto dentro de si, ele não consegue julgar nada corretamente. É como Cristo disse para um homem no seu tempo, né? Cristo disse para ele o seguir, e o homem falou, espere um pouco que eu vou enterrar o meu pai primeiro. E Cristo falou, não, deixai aos mortos o encargo de enterrarem os mortos. Me siga agora. Né? Então, no tempo de Cristo, já existia uma humanidade de mortos espiritualmente. E hoje essa situação está muito pior. Nós observamos apenas corpos sem alma, sem espírito hoje. Não existe vida interior na maior parte das pessoas. E por quê? Porque estão desconectadas do seu verdadeiro eu, do seu espírito. As pessoas estão conectadas ao mundo, mas estão desconectadas do seu espírito. Então é preciso promover primeiramente essa conexão interior, para que as pessoas possam estar em conexão com o universo, com a vontade de Deus, e não apenas em conexão com as coisas fúteis, efêmeras e passageiras do plano terreno, que não agregam nada à vida das pessoas. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!